Eu acho que um dos assuntos mais controversiais, misteriosos e confusos é o assunto do que acontece após a morte. E não importa se você é uma pessoa religiosa ou não, este é um tema que poucas pessoas entram em acordo. Eu já ouvi falar de todos os tipos de teorias, desde o dualismo platônico, onde a alma sempre existiu na eternidade e o mundo material é simplesmente uma cópia do original. Também o gnosticismo, influenciado pelo platonismo, que acredita que tudo o que é material é ruim, e o propósito de todo ser humano é se libertar do mundo carnal, ou material. Também o animismo, que acredita que tudo tem um espírito, e quando a pessoa morre, se for um espírito elevado, pode se tornar um ancestral, e acreditam que os seus ancestrais estão nas montanhas, nas árvores, na natureza, e são eles os que os guiam na vida. O animismo influenciou a maioria das religiões, de uma maneira ou de outra. O hinduísmo, o budismo, o espiritismo e até mesmo algumas ramificações do cristianismo. O próprio cristianismo tem suas versões, suas variações do que acontece após a morte. Algumas denominações cristãs acreditam que quando a pessoa morre, sua alma vai direto para o céu. Outras acreditam que vai para um limbo ou o purgatório e depois vai para o céu ou para o inferno. Então ficam muitas dúvidas e questões. E faz alguma diferença no que a pessoa acredita que acontece após a morte? Com tantas ideias diferentes, como eu vou saber qual é a verdade? Afinal de contas, ninguém morreu e voltou para contar. Ou será que voltou? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Será que a Bíblia é clara? Mas antes de começarmos, eu vou te pedir que pare esse vídeo e faça uma oração. Antes de começar cada vídeo, no momento da preparação também, eu já faço a minha oração. Mas é de extrema importância que você pare esse vídeo agora, pois nós precisamos do Santo Espírito para nos ajudar a compreender. Já orou? Está pronta? Então vamos lá. Quando Deus criou o ser humano, era para que fôssemos eternos, mas Deus deu um aviso a Adão e Eva. Qual foi esse aviso? Gênesis 2,17 diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus foi claro, desobediência resultaria em morte. Enquanto Adão e Eva fossem fiéis a Deus, eles viveriam eternamente. Se você não entende por que Deus fez essa regra, que eles morreriam se comessem da árvore, assista o estudo número 5. É de extrema importância que você entenda a razão disso, que na verdade isso foi um teste para a própria proteção de Adão e Eva. Pergunta número 2. Bom, Deus disse a eles que se comessem da árvore certamente morreriam. Mas o que Satanás disse a Adão e Eva? Encontramos isso em Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Satanás contradisse a declaração de Deus. Esta é a primeira mentira registrada na Bíblia. Tragicamente, Adão e Eva acreditaram na mentira e comeram da fruta. Sua desobediência trouxe a morte ao mundo. Pergunta número 3. Para entender melhor o que acontece após a morte, precisamos entender um pouco melhor da nossa origem. Como Adão e Eva foram criados? Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Quando lemos a Bíblia, é muito importante tentar esvaziar a nossa mente das ideias já pré-concebidas sobre o assunto. Senão, em vez de ler para aprender o que a Bíblia está nos falando, sem perceber, tentamos colocar na Bíblia o que já acreditamos. Nesse versículo, é importante ressaltar que o homem passou a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Esse verbo faz uma diferença muito grande, ser e ter. Eu tenho um óculos, eu não sou um óculos. Muito básico. No entanto, a Bíblia diz que eu sou uma alma e não que eu tenho uma alma. Logo você vai entender o porquê que isso faz uma grande diferença. Muito importante lembrar dessa equação. Pó da terra mais fôlego da vida igual alma vivente. Você precisa dos dois elementos para que a alma vivente exista.
Eu uso o exemplo da luz. Nós temos a lâmpada, que é o corpo, e a eletricidade, que é o fôlego de Deus. Somente quando nós temos os dois juntos que temos a luz. Se falta um dos dois, a luz não existe. Pergunta número 4. Mas o que é a morte? Em Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mais 2 versos. Um está em Salmo 146:4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Em Jó 12:3 diz assim: enquanto em mim estiver minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. A morte nada mais é do que o processo ao contrário da vida. Na vida temos o pó da terra, mais o fôlego da vida, igual alma vivente. Na morte, o fôlego da vida volta a Deus e o pó volta à terra. Como você pode perceber, as palavras fôlego de vida e espírito são sinônimos. O espírito é o fôlego da vida. Na Bíblia, espírito e fôlego da vida se refere a uma força, uma energia que vem de Deus e mantém a pessoa viva, não uma entidade separada do corpo que tem consciência. Pergunta número 5. Como Jesus descreve a morte? João 11, de 11 a 14. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus descreve a morte como um sono, sem consciência ou sonhos. Por isso que nesse verso Jesus corrige os discípulos e deixa claro que Lázaro morreu. Muitas passagens bíblicas referem a morte como um sono. Pergunta número 6. O que disse Jesus a Lázaro depois de 4 dias que Lázaro havia morrido? Está em João 11:43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro já havia morrido há 4 dias. No entanto, Jesus não disse a ele para descer do céu, mas simplesmente disse para que saísse da gruta ou da rocha aonde tinha sido colocado. Pergunta número 7. Os salvos, as pessoas boas, quando morrem, vão direto ao céu? Como você viu no exemplo de Lázaro, a resposta é não. Mas vamos olhar mais um exemplo. Atos 2, 29 e 34. Irmãos, seja-me permitido dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, porque Davi não subiu aos céus. Apesar que um dia eu espero ver o rei Davi no céu, Pedro, depois de 1000 anos da morte do rei Davi, disse que ele não estava no céu. E aonde estava Davi? Davi ainda está no seu túmulo, dormindo o sono da morte. Pergunta número 8. A Bíblia fala de uma alma imortal? Não. A única menção da palavra imortal na Bíblia está em 1 Timóteo 1,17 e está se referindo a Deus. Somente Deus é imortal. Pergunta número 9. Mas os mortos não podem se comunicar com os vivos? E eles não estão cientes do que os vivos estão fazendo? Em Jó 14:12 diz assim: assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Também em Eclesiastes 9, 5 e 6 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A resposta é não. Os mortos não podem se comunicar com os vivos, nem sabem o que os vivos estão fazendo. Eles estão mortos. Pergunta número 10. A Bíblia fala sobre reencarnação ou ressurreição? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Este verso é incrível, são tantos detalhes que temos que ir parte por parte. Primeiro, Paulo está dizendo que nem todos dormiremos. Ele quer dizer aqui que nem todos morreremos, mas que em um momento, no ressoar da última trombeta, seremos transformados em um corpo incorruptível. Mas tem mais. Os mortos ressuscitarão também com corpos incorruptíveis e seremos revestidos da imortalidade. Imagina pessoas que morreram de câncer, pessoas que perderam parte do corpo, pessoas que sofrem hoje de alguma doença. Neste momento, ao soar a última trombeta, todos seremos transformados em um novo corpo. Você pode imaginar a alegria? Aí me pergunto, como vai ser isso? Eu não sei. As pessoas dizem também, mas e as pessoas que morreram no mar, comidas por peixes, despedaçadas por bombas, queda de avião, que não se sabe onde foram seus corpos? Não se preocupem com isso. Da mesma maneira que Deus criou o ser humano do pó da terra, Ele pode recriar. Você acha que Deus não é capaz? Ele é onipotente. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre o assunto da ressurreição, porque vamos fazer um estudo somente sobre esse assunto. Mas por enquanto, o que se relaciona ao tema de hoje é que depois que morrermos, descansamos em paz esperando o dia da ressurreição. E quando será o dia da ressurreição? Você vai ter que assistir à próxima lição. Pergunta número 11. Na época da Bíblia, as pessoas entendiam que os mortos dormiam até a ressurreição? João 11, 23 e 24 diz assim: Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Na conversa entre Marta e Jesus, depois da morte de seu irmão Lázaro, pela resposta de Marta, percebemos que ela sabia que seu irmão ressuscitaria no último dia. É claro que entendemos que Jesus estava falando sobre o milagre que ele ia fazer a ressuscitar Lázaro. Mas o ponto aqui é que Marta não estava com nenhuma ilusão de que seu irmão estava no céu, ou que sua alma teria encarnado em outra pessoa, ou que estaria fora do corpo em algum outro lugar. Podemos confirmar isso em outras partes da Bíblia também. Está em 1 Reis 2,10, que fala de Davi, em 1 Reis 11,43, que fala de Salomão. O pensamento expresso por toda a Bíblia é que os mortos dormem até a ressurreição. Pergunta número 12. Mas se os mortos não voltam até a ressurreição, o que são os espíritos que comunicam com as pessoas? Isso está em Apocalipse 16,14 e diz assim: Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Quando estudamos sobre a origem do mal, aprendemos que não foi somente Lúcifer que foi expulso do céu, mas também outros anjos que acreditaram nas mentiras de Lúcifer e também se rebelaram contra Deus. Quando existe algum tipo de comunicação entre vivos e os supostos mortos, essas pessoas estão se comunicando com demônios. E não existe espírito de luz e espírito das trevas. Todos são das trevas, que se passam por espírito de luz. Deus não permite a comunicação de anjos com seres humanos, a não ser em ocasiões específicas, e os anjos não se apresentam como espíritos de mortos, mas se apresentam como anjos, como sabemos, por exemplo, do anjo Gabriel. Pergunta número 13. Qual a verdade bíblica demonstrada pelo sono da morte? João 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se a pessoa morresse e fosse direto ao céu, não teria necessidade de uma ressurreição. No entanto, porque morremos e dormimos no túmulo, precisamos de alguém para nos acordar e nos revestir com novos corpos e nos levar ao céu. Eu sei que esse é um assunto muito delicado. Inclusive, muitas pessoas encontram conforto na ideia que os seus entes queridos que morreram estão no céu, em uma vida melhor, ou seu espírito está perto deles, e isso lhes dá um conforto emocional. Porém, nós precisamos olhar para o outro lado, para entender o porquê que essa ideia, que parece nos trazer conforto, na verdade, pode até mesmo fazer com que nos afastemos de Deus e possamos perder até a nossa salvação. Permita-me explicar. Nos estudos anteriores, vimos que a pessoa que pecar certamente morrerá, e que para alcançar a vida eterna, a pessoa tem que aceitar a Cristo como Salvador.
A Bíblia nos diz que a pessoa que pecar, sua alma viverá para sempre, mesmo que seja no inferno. Para ter vida, a pessoa teria que aceitar a Cristo. Viver eternamente em um lugar horrível ainda é viver eternamente. A Bíblia também não fala que a alma é eterna, e por isso quando a pessoa morre, a alma dessa pessoa reencarna em outra pessoa ou animal. Isso não faz sentido, pois um dos conceitos, e eu sei que existem vários, é que a alma vai reencarnando até que a pessoa passe a ser mais iluminada e finalmente possa alcançar o paraíso. Como vimos, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Um dia podemos ser eternos, mas seremos eternos em carne e osso e espírito, que é o fôlego de Deus. Como que eu sei disso? Tem uma pessoa que morreu e voltou. Na lição 7, pergunta número 6 mais especificamente, falamos em detalhes sobre isso. Jesus ressuscitou e se apresentou para os discípulos em carne e osso, comeu com eles, e eles o tocaram, e é dessa maneira que seremos transformados. A Bíblia ensina ressurreição e não reencarnação. Mas onde está o perigo? Imagine que depois da morte, a pessoa pudesse encontrar salvação quando a sua alma fosse para o purgatório para pagar seus pecados, ou alguém fizesse a missa do 7º dia, ou sua alma ficasse reencarnando até que alcançasse pureza de alma. Se existisse alguma maneira que a própria pessoa pudesse se salvar, por que você precisaria de um Salvador? Por que você precisaria aceitar a Jesus? Você mesmo pode se salvar. É por isso que para muitas religiões, Cristo nada mais é do que um bom exemplo para seguir. Isto é uma armadilha do diabo, para que você não entenda a necessidade de aceitar a Cristo como seu Salvador. E com isso, você se perca por esse engano. A mentira que a serpente falou lá no começo ressoa até hoje. Você pode pecar, nada vai acontecer, você vai continuar vivendo. Essa mentira foi introduzida lá no começo da nossa história e engana milhares de pessoas até hoje. Por outro lado, podemos ver a misericórdia de Deus, até mesmo na morte. Imagine um pai que morreu e vai para o céu e tem plena consciência do que acontece com os vivos e vê seu filho se drogando e acabando com sua própria vida. Ou um filho que morre jovem de câncer e sua alma fica consciente e acompanha sua mãe que ainda está viva. Mas sua mãe é abusada pelo pai e o filho vê tudo isso. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, quando Deus permite que você descanse sem consciência na morte, Ele está nos protegendo de sofrimento. Mas a nossa alegria, a nossa esperança está na ressurreição. Sabemos que um dia todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Um dia, aquela pessoa que você ama tanto, que você tem tanta saudade, mas que foram separados pelo sono da morte, vai ressuscitar. E juntos viverão eternamente no céu. Somente existe uma pessoa que pode nos acordar do sono, da morte, e nos revestir da imortalidade: Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Por Jesus podemos viver novamente. Ele é o pão da vida. E todos que comerem desse pão viverão para sempre. Nossa esperança na morte é em Jesus, a ressurreição e a vida, por quem podemos viver novamente. Você está disposto a colocar a sua vida em Jesus, a ressurreição e a vida, e confiar nele para ser o seu Salvador? Eu sei que você pode ter muitas perguntas e dúvidas sobre esse assunto. Deixe a sua pergunta no comentário abaixo ou no blog. E os próximos 2 estudos vão lidar com esse assunto de uma maneira que vai fazer mais completo. Vamos falar da ressurreição, do milênio e do inferno. Não perca!